Olá, pessoal. Estamos dando continuidade a mais um podcast, agora na sede da CEUNE, né? E tenho um imenso prazer de receber uma das referências minhas, sempre tive quando se falava em agricultura, em desenvolvimento, em agronegócio, a marca do Álvaro Almeida. Eu era uma pessoa que eu vinha sempre procurando, pescando, eu sei, da agenda dele, para trazer aqui para conversar um pouco com a gente e mostrar da sua experiência. Álvaro, eu me lembro de uma época quando a gente teve participação no Estado, a gente tinha marca, né, de um Estado afetado pela afitose, a gente não poderia vender o nosso gado, tínhamos um monte de barreiras, o gado ficava restrito à nossa fronteira. E eu vi o Álvaro assumir essa bandeira e deu para Alagoas a tirar essa marca. Mas não é esse ponto que eu queria tratar aqui, não. Queria aqui estar o prazer de receber o Álvaro Almeida. Eu acho que todos conhecem essa pessoa, esse alagoano de Mar Vermelho, Álvaro Almeida, mas eu queria que ele apresentasse para esse público mais jovens ou de outros setores quem é o nosso Álvaro Almeida. Ô, Arnóbio, a satisfação é minha. Não é missa de corpo presente, mas nós, ao longo da nossa existência, nós criamos um relacionamento muito respeitoso e principalmente quando tínhamos essa oportunidade, você falou que participou do Estado, de contribuir com o desenvolvimento do Estado de Alagoas. E você foi uma das pessoas que eu acompanhei da importância quando participou exatamente do governo, no sentido de que Alagoas procurasse cada vez mais se sobressair, ser pujante. E eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui, de a gente poder esclarecer alguma coisa do agronegócio, da nossa Federação da Agricultura, do nosso Senar, e mostrar as coisas boas que Alagoas pode, inclusive, estar servindo de exemplo para os demais estados do Brasil. Estou à sua inteira disposição, não só nesse momento, mas em qualquer momento que assim você achar que seja necessário a gente trazer notícias do nosso segmento, que eu tenho certeza e muito orgulho, que é de muita importância para levantar, alavancar a economia do nosso Estado. O Álvaro, antes de começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco do Senar, porque quando a gente fala na federação, fala sempre do IEL. Quando se fala na FAEAL, o Senar ele sobressai de uma forma muito importante, né? Eu queria, e eu sei que a federação não é só composta do Senar, eu queria que você passasse um pouco essa atuação da federação no estado de Alagoas. Bem rápido, Arnaldo, só para a gente explicar para aqueles que não vivem o dia a dia, a federação, o presidente da federação, que eu não sou, estou passando esse período, obrigatoriamente pela legislação, é o presidente do Conselho do Senar. A federação, ela se preocupa na defesa do produtor, do agropecuarista, né? Procura sempre verificar as necessidades, quer política, quer em todos os sentidos do produtor rural de Alagoas. E o Senar, especificamente, se preocupa com a qualificação do homem rural. E aqui o Senar de Alagoas, aqui em Alagoas, para que o homem possa produzir mais, no menor espaço, ter uma qualidade de animais que seja reconhecida, não só no estado de Alagoas, mas em todo o Brasil. Então o Senar ele tem uma função muito importante. Para vocês terem uma ideia, Arnaldo, isso eu tenho certeza que talvez 90% da população de Alagoas não saiba, nós já assistimos no estado de Alagoas 400 mil pessoas no meio rural. E se você me permite fazer a comparação com a população, 1.000 pessoas. Você fazer ligeiramente para que a gente possa entender, a população, se não me falha a memória de Maceió, são aproximadamente 950 mil pessoas. O Senar já treinou no meio rural de Alagoas. Duas Arapiracas. Duas Arapiracas, para facilitar.
Então, isso é de uma grandiosidade fabulosa. E eu me orgulho muito de ter participado desse momento, porque eu tenho que dizer que nós não fazemos nada só, nós temos algumas parcerias. Mas os recursos, Arnaldo, são exclusivamente do produtor rural de Alagoas que estão aqui inseridos. Quando nos falta alguma coisa, existe um fundo no Brasil todo e os estados maiores, havendo a necessidade do estado menor, como é o estado de Alagoas, eles passam esse recurso exclusivamente para que a gente possa levar para os nossos companheiros do meio rural. O Álvaro, quando a gente fala um pouco do Brasil, né, ela confunde um pouco a história da economia brasileira com o agronegócio, né? O Brasil nasce exportador de pau-brasil, exportador de açúcar, são os ciclos do pau-brasil, do açúcar, da borracha, né, do ouro, mas também vinha da terra, do café, do cacau, ou seja, sempre o país parece-me que vem ressurgindo. Depois houve um momento que se falou muito no século passado, a indústria, e parece-me que esse tema ficou menos assim em pauta. E de repente surge o Brasil do agronegócio, o Brasil pulmão do alimento do mundo. E recentemente a gente vê que quem está levando a economia, quem está carregando ou contribuindo, todos contribuindo, mas o agronegócio parece que ressurge, né, com muita força. Em Alagoas, como é o tamanho do agronegócio de Alagoas? Qual a contribuição? Porque às vezes as pessoas diziam, no campo, quando eu vinha, não, você é matuto, ou seja, dava uma visão preconceituosa do campo, né? E de repente hoje a gente vê essa agenda invertida. Queria que você explicasse um pouco e desse a nosso chão Alagoas. Eu lhe parabenizo logo por essa, não é uma provocação. Você está fazendo uma pergunta muito boa para que a gente possa transmitir para aqueles que nos assistem a nossa opinião, que isso é cantado em verso, em prosa, mas às vezes a gente não sabe o tamanho. Alagoas o agronegócio do Brasil, ele é de uma grandiosidade impressionante. E a gente podia transformar isso tudo que a gente está tentando dizer, é quem paga a conta, né? O produtor é aquilo que ele sabe fazer na geração de emprego, na geração de renda. E há uma diferença muito grande da minha época, quando nós nascemos, e você, Arnaldo, que nós dizíamos assim, o que o meu avô fez deu certo, o que o meu pai fez deu certo, e o que eu vou fazer indo na linha dele vai dar certo. Não dá mais certo. Nossos avós viveram numa época diferente, os nossos pais viveram num momento diferente. Hoje é a época da tecnologia. Nós temos hoje esse meio de comunicação que nem se imaginava que nós íamos ter no passado. Nós temos hoje a mídia através do celular, que em segundos o mundo tem conhecimento do que nós estamos fazendo aqui. Então, veja, e o agronegócio ele tem participado. O homem rural, ele hoje está se qualificando cada vez mais. No meio rural, antigamente, você via, e eu me lembro lá da Viçosa, do nosso Mar Vermelho, o homem arava a terra na mão, né? Hoje é com drone, com celular. Na verdade, hoje são máquinas espetaculares. O drone para fazer os trabalhos que antigamente ninguém se imaginava disso, né? Então, a diferença é muito grande. A tecnologia hoje existe. Nós não sabemos aonde nós vamos chegar, não é? O que é que os nossos netos vão viver, os nossos bisnetos, aí pior ainda, mas o que temos certeza é que esse agronegócio, ele cada vez mais vai contribuir para o desenvolvimento do Brasil e não é diferente em Alagoas. Só para lhe dizer um dado que foi divulgado pelo Banco do Nordeste, pelo governador do estado há poucos dias, o PIB de Alagoas se destacou, foi o primeiro do Nordeste.
ele representou 18,6%. E o agronegócio contribuiu com esse PIB em 6,9%. Então, veja a pujança desse segmento. Por isso que, às vezes, eu não sei se é o tempo que já vai passando, e nós ficamos mais, às vezes, um tanto mais entusiasmados, mais emocionados. Eu passo para os meus colegas nas nossas palestras que o produtor rural, o pecuarista, e Arnóbio, me permita, e aqueles que nos assistem nesse instante, eu não gosto dessa divisão. Dizer, o pequeno, pequenininho, o médio, o grande, todos nós somos grandes no que fazemos para o desenvolvimento do estado de Alagoas. Então, veja, essa contribuição do segmento na geração de emprego, na procura de produzir mais, no menor espaço. Né? Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter tido a oportunidade dos companheiros me permitiram estar à frente da Federação da Agricultura do Senar e vivenciar isso. Você precisa ver as declarações que nós recebemos, as congratulações que nós recebemos, mas não é Álvaro Almeida. São os técnicos que estão lá conosco no Senar, são o pessoal do administrativo que fazem com que isso venha acontecendo. E a gente tem que se orgulhar do estado de Alagoas. No final do ano passado, Arnoldo, exatamente 16 ou 17 de dezembro, participamos de uma reunião em Brasília e o presidente da CNA, Dr. João Martins, ele parou o discurso e disse: eu quero fazer um reconhecimento público. Eram mais de 300 participantes de todo o Brasil. Alagoas é um exemplo de assistência técnica no Brasil. Recomendo àqueles que quiserem fazer bem, vão a Alagoas. Nós já recebemos aqui o Acre, nós já recebemos aqui a Bahia, nós já recebemos aqui o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, para ver o que esse pequenininho no estado de Alagoas inventou, que está dando certo, fazendo com que o produtor rural de Alagoas produza mais, tenha orgulho dele ser produtor, contribua mais, gere emprego, eu volto a voltar, né? E tem essa participação de suma importância para o nosso desenvolvimento. O Senar, por exemplo, ele tem uma preocupação muito com a educação, com a formação, que atua em quantos municípios? Qual é a atuação do Senar em Alagoas? Arnoldo, se você tivesse me chamado para a gente vir aqui há um mês atrás, eu ia ficar devendo um município. Nós tínhamos uma atuação em 100 municípios. Hoje, exatamente hoje, nós estamos atuando nos 101 municípios. Hoje, eu acabei de receber, na federação, pela manhã recebi o prefeito de Monterópolis, atrás de ações do Senar, que era que o Senar poderia levar para a prefeitura, para os habitantes de Monterópolis. Você tem uma ideia, nós recebemos esse ano já 62 prefeitos, uma satisfação muito grande, primeiro de conhecê-los pessoalmente, e depois de saber da preocupação que esses gestores estão tendo com os habitantes das suas regiões. Então, nós estamos levando a saúde, nós estamos levando a educação, nós estamos levando barragens subterrâneas. Aí você podia perguntar. Inclusive, na reportagem, parabéns, até na Globo, mostrando como um exemplo para o Brasil, aquela expertise que Alagoas desenvolveu. Eu fui um menino propaganda. Isso que é, Arnóbio? Nós fomos provocados pela Embrapa e fomos ao Recife. Vou tentar resumir. E lá a doutora Sônia, que é a catedrática nesse assunto, inclusive de Viçosa, ela virou para mim e disse: doutor Álvaro, nós estamos estudando aqui um levantamento de vários estados. Mas como o senhor foi do setor produtivo, o primeiro que veio saber o que é isso, nós vamos fazer um mapeamento para o estado de Alagoas. O que é isso, Arnóbio? Hoje, Alagoas tem, o governo de Alagoas tem, feito pela Embrapa, e o Senar é possuidor disso, em quais municípios do estado de Alagoas pode ser construída a barragem e em quais locais de cada município a gente pode construir uma barragem dessa. O que é uma barragem subterrânea? Não sou técnico do assunto, mas vou tentar resumir. Você armazenar água, principalmente nesse período de seca, no período de seca que aqui
no nosso estado, principalmente no semiárido, no sertão, ele é grande, para que o produtor ele possa produzir nessa época em que não chove. Então, Arnaldo, cada barragem dessa tem de média 15 famílias. São 15 famílias que vão produzir um gadinho mais gordo. Hoje já está em quantas? Nós já construímos com recurso próprio do produtor. Não podemos deixar de registrar, tivemos uma parceria nesse intervalo com o Sebrae e já esse ano acabamos de construir 30 barragens. A previsão é que, no ano passado, a previsão é que em 2024 a gente termine entre 40 e 45 barragens. 40 barragens, ela atende exatamente 600 famílias. Se você fizer uma média de 4 pessoas por família, são 2.400 pessoas do sertão, onde uma área que, vamos usar a expressão que a gente sabe, Arnaldo, nem calango, nem catenga sobrevive e o camarada está lá com o capim numa altura substancial, a mandioca, o milho, o feijão, deixando de mendigar nas portas da prefeitura, deixando de mendigar nas feiras. Ele vai lá vender os seus produtos para a manutenção da sua família. Isso é o que nos dá muito prazer. Isso pega e, na realidade, ela abrange justamente o pequeno produtor, quer dizer, apesar de que vocês sempre entendem que é o produtor, mas atinge justamente essas famílias que, no sentido de elevar a sua renda, né? Exatamente, Arnaldo. Eu falei que não gostava de dividir, mas a gente tem que falar no pequeno, no médio e no grande. Na minha percepção e nas minhas argumentações, é que nós não podemos dividir. O pequeno ele tem importância muito grande. O médio ele tem uma importância também muito grande. E o grande, ele já tem a sua importância normal. E esse é que não nos procura. Porque o grande, ele já tem o seu agrônomo, ele já tem o seu veterinário, ele já tem o seu técnico agrícola, não precisa do Senar. Mas aparece através da federação para naturalmente discutir e sugerir o que eles desejariam para a nossa categoria. Ô Álvaro, eu queria voltar ao início da minha entrevista, quando eu coloquei que eu tenho uma lembrança muito forte da sua luta contra a febre aftosa em Alagoas. Lembro muito bem quando eu estive no governo do Estado, onde o Estado tinha a chaga, tinha o ferrão de um Estado com a fitose e não poderia, ninguém queria comprar gado, né, de Alagoas. E eu vi você encerrar esse ciclo onde tirou o Estado dessa zona, ou seja, dessa chaga. Agora, hoje, como é que estamos? Como é que evoluiu? Qual o processo que o Estado está vivendo nessa sua luta eterna pela erradicação da fitose em Alagoas? Arnaldo, você acompanhou bem. Você como secretário e nos ajudou muito. Inclusive, eu me lembro nas reuniões que nós tínhamos com o governador, e não tem dificuldade de falar, foi na época do governador Theo Vilela, que Alagoas vivia um momento desastroso. Nós não tínhamos, inicialmente com o governador Ronaldo Lessas, faça justiça, que foi fundada a agência, na verdade, quem assinou a agência foi de saudosa memória Luiz Abílio, né? Tivemos uma luta muito grande, porque Alagoas não tinha nenhuma agência de defesa animal. Então, foi uma luta, técnico, fazer, né? Concurso. Não tinha técnico, não tinha nada. Você emprestava também técnico. Exatamente. A gente usava o pessoal da Secretaria da Agricultura e de diversos órgãos. Mas foi uma luta grande. Agora, deixa eu registrar. Não foi uma luta só de Álvaro Almeida, foi uma luta de belíssimos companheiros. Uns ainda existem nesse estado, outros já não vivem nesse nosso plano, mas foram produtores, né? A Associação dos Criadores, muito importante nessa luta. E tivemos o apoio da Assembleia Legislativa da época, criamos a agência e hoje você me pergunta como estamos. Naquele período, nós vivíamos naquilo que se chamava, tecnicamente, risco desconhecido. Isso. Ninguém sabia nem o que era isso. Que né? Faltando. Então, Alagoas era vamos dizer assim, o bode preto da história e com alguns estados do Nordeste. Aí avançou a Bahia,
avançou o Sergipe, recentemente avançou o Piauí e o Maranhão. Mas nós também avançamos naquela época com o apoio de tudo isso que nós falamos, nós passamos para livre com vacinação. Mas o homem ele não pode ficar estático. Se você recebe, eu vi a sua entrevista com a Delma anteriormente, ele falava que você não pode querer, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, e a gente sempre quer mais, né? Você tem uma bicicleta, amanhã você quer ter uma moto, depois você quer ter o carro, e às vezes sonha com um avião, na verdade, que não. Então, o que é que nós estamos sonhando e perseguindo agora e o processo em andamento? É Alagoas ficar livre sem vacinação. E por quê? Vários estados assim já estão, e nós temos uma ADEAL aqui de muita competência, de técnico de muita competência. Temos o governo que está nos ajudando muito. Temos o engajamento dos produtores pecuaristas do estado de Alagoas e temos certeza que nós vamos alcançar, que isso é um sonho, Alagoas ficar livre de aftosa sem vacinação, e aí a gente passa para o famoso bloco 4, que são aqueles estados que já estão assim e assim agindo nas suas regiões. Então, essa é a luta, e para que essa luta, vou me completar, possa acontecer, nós chegamos com êxito, nós conseguimos que o Ministério antecipasse a nossa vacinação, que era para maio. Então, hoje, dia 16, nós temos que vacinar até o dia 30 aquele pecuarista que está nos assistindo. E eu peço a divulgação o máximo possível de aqueles que nos assistirem, está divulgando ao seu amigo, a seu companheiro, joguem nos seus grupos. Nós temos uma obrigação, que essa é a obrigação do pecuarista, vacinar o rebanho até 30 de abril e declarar junto à ADEAL até 15 de maio. Duas são as obrigações do produtor, Arnaldo. Essa vacinação, essa declaração, que é uma obrigação só, e a outra é de fazer com que o Fundo Agropecuário, que nós chamamos de Fundap, ele já existe legalmente, devidamente registrado em cartório, sua diretoria, nosso presidente é o seu companheiro lá na região, que é o Celso Barros Corrêa. Barros Corrêa. Temos o Domício, que é o diretor técnico, e outros belíssimos, Adilson Maia, seu amigo, que é o vice-presidente, e outros companheiros. Então, eu para fiscalizar... de lá também, é seu, vice-presidente, ele tem vocação, pois né? E para fiscalizar as contas, eu me inseri no processo e sou fiscal desse conselho fiscal. Né? Então, a gente pode, você está dando uma notícia muito importante, a gente pode ficar livre da aftose sem vacinação. Se a gente cumprir essas duas obrigações do setor produtivo. O governo, o estado de Alagoas, tem outras obrigações, mas nós estamos em parceria com o governo, tentando viabilizar que o governo também, e tem um compromisso muito grande de que vai ser cumprido. E aí, para resumir o assunto, o Ministério nos deu, e aí os outros estados, os 4 que eu falei, o Ministério não ia só beneficiar Alagoas, então autorizou também que os demais estados, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Então, que esses agissem da mesma forma, até 30 de setembro, para cumprir essas obrigações todas. Outubro haverá uma auditoria do Ministério da Agricultura, e aqueles estados que cumprirem com o que se comprometeram, eles serão considerados, a partir de novembro, livre sem vacinação. 2024, livre sem vacinação. Isso é uma coisa, Arnaldo, importantíssima. Porque, só para dizer uma coisa, se a gente não fizer isso, esse assunto vai ser rediscutido, sabe quando? Nesse mesmo período que nós estamos hoje, em 2026. Então, a Alagoas vai perder 2 anos, essa chance. Prejuízo, né, na geração de emprego, o prejuízo na economia do estado de Alagoas. Eu lembro que o nosso gado não podia sair, ninguém queria comprar. E o mais grave, Arnaldo, vamos dizer, nós temos as melhores exposições do Nordeste. O gado não pode vir dos outros estados, porque não pode, eles podem vir, mas não podem voltar.
Álvaro, olha, a conversa foi ótima, tem sido muito bacana e sempre passando do tempo. Eu queria, na realidade, fazer um convite e uma provocação. O objetivo desse podcast é justamente discutir as coisas da economia de Alagoas, senão o desenvolvimento desse estado. E eu sei que a FAEAL, junto com os demais órgãos, com os sindicatos dos trabalhadores também, tem uma contribuição mútua nesse processo que hoje a gente está assistindo. Saí, olha que eu vivi a era do risco desconhecido E vai viver e a outra agora era. estou vendo agora uma nova era. Então está se apresentando agora, ainda em 2024. Então a gente vai querer conversar com você ou com os representantes dos diversos setores do agronegócio alagoano, e eu não poderia começar essa série sem contar com a sua presença, o nosso comandante-chefe. Então eu queria agradecer em nome da CEUNE e dos os nossos seguidores, né, desse programa, e deixo para você as considerações finais. E sei que não será a última, não, porque você vem conversar conosco. O Arnaldo, nós é que agradecemos, o agronegócio de Alagoas é que agradece, para que a gente, nesse momento, a gente teve para esclarecer algumas coisas. Mas, ao me despedir, eu queria deixar um número para você, que isso preocupa muito o estado de Alagoas, e eu tenho visto algumas entrevistas do governador preocupado com isso. O Senar assiste hoje, que é o nosso programa TAG, 8.710, aí eu uso a expressão, pequenos produtores no estado de Alagoas. Nós temos 230 técnicos à disposição do produtor. Ele visita o produtor mensalmente durante 2 anos, para que o produtor plante o que ele deve plantar naquela região. Ele acompanha para mostrar o que ele deve produzir no menor espaço. Do Senar, com recurso. É uma espécie de programa de saúde da família, que visita a família. Ele vai lá mensalmente. Enquanto é para a saúde, e é na agricultura. Na agricultura. Então, você vê isso. Eu vou querer já a próxima conversa para explicar um pouco. Podemos trazer a nossa técnica da área, a doutora Luana, que eu tenho certeza que ela vai ter detalhe desses números todinho que nós temos aqui, para que os companheiros comecem a saber da importância. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer uma provocação. Eu gostaria que os agricultores que estão nos assistindo, que os produtores rurais de qualquer tamanho, procurem a federação. Nós já temos um tempo na federação, nós precisamos renovar as lideranças, nós precisamos fazer que as pessoas se orgulhem do que são, da nossa federação, do nosso Senar. Participem mais, discordem. É importante que cheguem lá com novas ideias e digam, isso aqui não é para ser feito assim, é para ser feito assim. Porque nós não podemos parar, nós temos que evoluir a cada instante. E seguir o seu exemplo. Você hoje, nessa nova missão que você está, é uma evolução. Nós temos que evoluir cada dia, nós não podemos fazer o mesmismo. O mesmismo acaba o que a gente faz. Nós temos que procurar jovens, procurar ideias novas. Eu estou falando dentro do agronegócio para que esse agronegócio seja cada vez mais respeitado, que nós nos orgulhemos mais de participar dele, porque, fazendo isso, nós vamos contribuir mais, muito mais, para uma Alagoas melhor, uma Alagoas que produza mais e que orgulhe os nossos netos e os nossos filhos. Muito obrigado pela oportunidade.